Ok, neste vídeo vamos continuar a desenvolver o controlador de ar-condicionado e vamos começar a preocupar-nos com o estado. O que é o estado? É basicamente a ideia de que isto neste momento está fixo, mas nós queremos que seja dinâmico e, portanto, digamos que temos que transformar isto numa variável. Ao transformarmos isto numa variável, essa variável constitui o estado da aplicação. O estado é algo que vai mudando ao longo da aplicação em reação a uma série de coisas, como seja clicar em botões, receber mensagens do servidor, etc. Tudo isso vai mudando o estado da aplicação e a interface gráfica tem que refletir esse estado o mais rapidamente possível. Portanto, eu estou à espera que quando carrego aqui no menos ou no mais, que isso comece por mudar uma variável que tem o valor da temperatura e que depois isso seja refletido na interface gráfica com um novo valor. Então, vamos começar por criar aqui. Vamos então criar aqui uma variável temperatura que vai começar por ter o valor 25, ok? E aqui vamos passar a usar essa variável. Vamos aumentar e diminuir essa variável consoante ele carregou no menos ou no mais. Eu vou fazer agora isto de uma forma que talvez não seja a mais correta, mas para ser simples, que é, vou usar esta label para decidir se carreguei no botão menos ou no botão mais. Isso não é necessariamente o mais correto, porque estou a depender de uma coisa que é da interface gráfica. Este menos e este mais é uma coisa que tem a ver com a interface gráfica. Se eu mais tarde mudar o menos e o mais, por exemplo, para um ícone com o menos e um ícone com o mais, isto vai deixar de funcionar. Mas agora, para o efeito, é a forma mais simples de exemplificar isto e, portanto, eu vou basicamente criar aqui um case menos. Então, eu vou chegar à temperatura e fazer menos menos. E case mais, vou fazer o inverso. Para vermos o que é que está a acontecer, vou também acrescentar aqui e a temperatura passou a ok, temos aqui a mesma a temperatura a 25 e agora vou carregar no mais e reparem o que é que está a acontecer. A temperatura não muda aqui, mas ele está-me a dizer que a temperatura passou a 28, a 29, portanto, ele está a afetar esta variável corretamente, mas a interface gráfica não está a refletir isso. Ou seja, eu estou a mudar o estado da minha aplicação corretamente, mas a interface gráfica não reflete isso. Porquê que não reflete isso? Vamos pôr aqui um debug print no build e vamos ver se o build volta a ser chamado quando nós fazemos aquele mais, porque ele terá que redesenhar aqueles widgets. Vou desenhar o ecrã. Ok, vamos arrancar isto novamente. Ele até, da primeira vez, até desenha duas vezes o ecrã. Isto é o próprio Flutter pode decidir no arranque desenhar várias vezes o ecrã, mas agora reparem que eu farto-me de carregar aqui e ele nunca mais desenha o ecrã. Então como é que eu forço a redesenhar o ecrã? Bem, aqui temos que voltar aqui aos slides para explicar uma coisa. O Flutter tem dois tipos de widgets. Nós até agora usamos o Stateless Widget, que deve ser usado quando o widget não tem estado e só é desenhado uma vez. Da primeira vez, quando arrancamos a aplicação, ele é desenhado. Mas, se nós queremos que o widget seja redesenhado quando o estado muda, é o que a gente quer, e queremos que ele tenha estado, então devemos passar a usar um Stateful Widget. Então, vamos voltar aqui e vamos muito facilmente converter, reparem, este controlador ACPage neste momento é um Stateless Widget, e nós podemos ir aqui à lampadinha e dizer Convert to Stateful Widget. Basta isto. Ele, inclusivamente, mantém aqui este estado, aqui, ok? E tudo igual. E, portanto, agora, supostamente, isto já devia funcionar. Vamos correr isto novamente. Ok? Ele diz que vai desenhar o ecrã, mas, infelizmente, ele parece ter o mesmo comportamento.
Porque é que eu, mudando de stateless widget para stateful widget, ele mantém o mesmo comportamento? Porque não basta mudar para stateful widget. É preciso indicar ao próprio stateful widget que o estado foi modificado. Ele não consegue perceber que aqui, neste momento, nós estamos a modificar o estado do widget. Então, como é que nós indicamos, como é que nós avisamos, se quisermos, que ele tem que redesenhar-se porque mudei o estado? Vamos rodear o nosso código que muda o estado dentro de um setState. Ou seja, este setState é uma função, eu vou tirar isto aqui assim, é uma função que aquilo que eu colocar aqui dentro, que neste caso vai ser isto, temperatura menos menos, o que isto significa é, o que eu colocar aqui dentro, ele vai ser corrido de forma a redesenhar o ecrã. Ou seja, ele corre isto que aqui está e a seguir modifica o estado, redesenha o ecrã. Vou só colocar no menos para vermos o efeito disto só no menos. Ok, reparem que eu, ao fazer um hot reload, ele refrescou o ecrã, vou desenhar o ecrã e, portanto, foi buscar o valor que já lá estava, que era o 29, que a gente tinha vindo a atualizar o estado, mas ele não tinha ainda refletido na interface gráfica, agora refletiu. E agora, se eu fizer mais, mantém-se o problema, mas se eu fizer menos, reparem o que aconteceu. Estão a ver? Ou seja, eu agora fiz mais, ele passou a 28, fiz mais, passou a 29, passou a 30, eu agora vou fazer menos, ele mostrou ali o 29. Portanto, se eu fizer um setState no de baixo, vou ter os dois botões a funcionar e a redesenharem o meu ecrã. Notem que ele diz, no menos ele diz vou desenhar o ecrã, no mais não diz vou desenhar o ecrã. Então, ok, isto já funciona, portanto, resumo da coisa, quando nós queremos que a nossa aplicação passe a ter estado e que esse estado modifique o ecrã quando é modificado, então temos que começar por converter o nosso stateless widget num stateful widget, foi o que eu fiz aqui, e ele cria aqui uma data de coisas, nomeadamente cria aqui uma classe state que não existia antes, mas este build é muito parecido com o que existia antes e sempre que eu quiser modificar o estado desse widget, eu tenho que o fazer dentro de um setState, não esquecer isso.